Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero falar com vocês a respeito do batismo com o Espírito Santo. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Eu fiz um audiobook sobre esse tema, está no grupo do Telegram. Depois você pode entrar no grupo, procurar lá, Unção Sem Limites, t.me/unção sem limites. Lembrando que é unção sem o C cedilha e sem o tio, tudo junto. Você vai encontrar esse audiobook lá nesse canal do Telegram. Amém? Como receber o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, ele sofreu muitas influências, esse tema sofreu muitas influências justamente por causa da sua importância. Devido à sua importância, tudo que é importante no reino de Deus acaba sofrendo influência. Satanás, ele tenta enganar, tenta modificar, ele tenta de alguma forma ludibriar, né? Que é colocar dúvidas, né? Você vê isso relacionado às coisas espirituais do reino de Deus, você vê isso relacionado às finanças, o batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas. Você vê muitas dúvidas entre os cristãos, as coisas relacionadas às finanças, que é a prosperidade, você vê muitas dúvidas, e outras coisas que Deus já determinou como bênção sobre as nossas vidas. Satanás coloca dúvida. Ele coloca dúvida porque esse é o objetivo dele, fazer você bloquear as bênçãos de Deus sobre a sua vida. É isso que ele fez com Adão e Eva. Ele fez com que Adão e Eva bloqueassem as bênçãos de Deus sobre a vida deles. Então eles acabaram recebendo as consequências do pecado, por causa do bloqueio. Você vê que Adão e Eva Satanás lançou dúvida no coração deles. Então tudo que você duvida, você acaba não fazendo, não praticando. Tem muitos crentes que duvidam com essas relacionadas ao batismo com Espírito Santo. Amém? O batismo, vou seguir aqui o meu texto que está no e-book. O batismo com Espírito Santo é um dom de Deus dado livremente a todos que creem e buscam. A condição primária para receber o batismo é crer. Você precisa crer. Você precisa ter fé. Se você não tem fé, você não alcança. A palavra diz que você precisa crer para se aproximar de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Você precisa crer em Deus para receber as recompensas que Ele tem para a sua vida. Tudo que Deus faz, Ele faz a partir da nossa fé. Você pensa assim, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele pode fazer todas as coisas. É verdade, Deus pode fazer todas as coisas, mas Ele não move um dedo se você não crer que Ele vai fazer. Ele não vai interferir na sua vida se você não crer naquilo a qual Ele pode fazer e quer fazer através da sua vida. Porque esse é o princípio fundamental. Você lembra que quando Jesus ele operava milagres, Ele falava, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. E Jesus foi impedido de operar milagres na cidade de Nazaré, se não me engano, por causa da incredulidade do povo. Então, a sua fé ou a sua incredulidade vai te dar acesso ao reino de Deus ou vai bloquear o acesso ao reino de Deus. Essa é a verdade. Quem crê, busca, e quem busca, recebe. Você precisa crer e também você precisa buscar, porque Paulo diz que os dons espirituais precisam ser buscados, procurados. Quem procura é alguém que valoriza, então você precisa valorizar. O meu objetivo aqui nesse momento é começar a te dar uma direção sobre essa maravilhosa bênção que é o batismo com o Espírito Santo. E falar que o batismo com o Espírito Santo é para todos, não é apenas para algumas pessoas, é para todos. Por isso que eu vou falar alguns mitos, mitos que existem a respeito do batismo com o Espírito Santo. Eu vou dividir essa palavra em dois momentos. O primeiro dele, eu vou demonstrar os empecilhos para receber o batismo com o Espírito Santo. E no segundo momento,
eu vou te falar como receber o batismo com o Espírito Santo. E no final nós vamos fazer uma oração para que você receba o batismo com o Espírito Santo. Amém? Se você crê, você pode receber mesmo através desse áudio. Vamos lá. Empecilhos para receber o batismo com Espírito Santo. Primeiro empecilho, eu diria que são as fortalezas mentais. O objetivo de Satanás é bloquear sua mente para te impedir de receber o batismo com o Espírito Santo. Ele colocará pensamentos negativos em sua mente do tipo: eu não mereço por causa do meu passado. Como nós somos muito emotivos, Satanás tenta invadir nossas emoções para impor bloqueios. Então você precisa substituir estes bloqueios, na verdade você precisa destruir esses bloqueios mentais. E você precisa receber em você a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. Você precisa também, nesse processo de destruir as fortalezas mentais, que são esses pensamentos negativos impostos por Satanás, do tipo, eu não mereço por causa do meu passado, eu não mereço por causa daquilo. Esses bloqueios precisam ser destruídos. Também você precisa encher a sua mente de cânticos espirituais, Efésios 5,19, que você possa também, além de destruir esses bloqueios, encher a sua mente também de cânticos espirituais. Outras fortalezas mentais construídas por Satanás são as seguintes. Olha as seguintes frases. Apenas pessoas não escolarizadas falam em línguas. É isso que você ouve muita gente falar. Apenas pessoas emocionais falam em línguas, porque os críticos eles dizem que são as pessoas emocionais que estão falando em línguas, as pessoas estão falando em línguas por causa da sua emoção, sentimento. Algumas pessoas dizem assim, falar em línguas é coisa de pessoas imaturas. É isso que você vai ouvir muita gente dizer. Falar em línguas não é para todos. Olha para você ver, são vários mitos que foram construídos dentro da própria igreja a respeito do falar em línguas. Falar em línguas não é para todos, sendo que a palavra diz, estes sinais seguirão os que crerem. E um dos sinais é falar em línguas, é o que diz a palavra, é o que diz o evangelho. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, falarão novas línguas. Percebe? Essas estruturas mentais, essas fortalezas mentais, elas precisam ser destruídas. Você vai destruir essas fortalezas mentais. Você não pode declarar essas coisas sobre a sua vida. Se você declarou isso sobre a sua vida, você vai precisar agora começar a declarar as coisas as quais Deus quer fazer na sua vida. A sua palavra tem poder. Por isso que você precisa destruir essas fortalezas mentais, porque são coisas que você ouve, são coisas que você muitas vezes declara com a sua palavra. Por isso que é preciso que você arranque essas fortalezas mentais para que a sua vida esteja livre para receber o batismo com o Espírito Santo. Esse é um dos empecilhos para receber o batismo com o Espírito Santo. Segundo empecilho, muita gente se apoia nessa frase. Não sou bom o suficiente para receber o batismo com o Espírito Santo. Muitos cristãos acreditam nesta frase. Eles olham para si mesmos como merecedores dessa bênção. Isso acaba sendo um impedimento, porque você fala, eu não sou bom. Você acha que você vai receber por causa do seu mérito. Não é o seu mérito que vai fazer com que você receba o batismo com o Espírito Santo. Eu disse aqui para você que você precisa crer. As pessoas que acreditam nessa frase dizem que para receber o batismo com o Espírito Santo é preciso ser muito bom, é preciso santificação. Eles dizem que a santificação vem antes do batismo, então você precisa se santificar para então depois receber o batismo com o Espírito Santo. Então o camarada fica 15 anos tentando santificar, mas sempre ele está cometendo pecado, então ele não consegue santificar, e aí ele fica 15, 30 anos esperando ser batizado com o Espírito Santo na igreja e não é batizado. Por causa desses empecilhos, dessas fortalezas que vão sendo construídas na mente dele, no coração dele. No fundo, essas pessoas acreditam que irão santificar a vida delas sem o Espírito Santo. Fato que é impossível, né? Uma das funções do batismo no Espírito Santo é justamente isso.
impulsionar você para que você santifique a sua vida. Então, primeiro você precisa receber o batismo com o Espírito Santo, depois você vai, a partir daí, começar a santificar a sua vida. Amém? Muitas pessoas buscam a experiência de santificação por anos e anos, mas nunca parecem ter o poder para se livrar de certos pecados em suas vidas. Falta-lhes o poder do Espírito Santo para a santificação, o poder do Espírito Santo para vencer o pecado, vem pelo batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que apenas através do Espírito que você mortificará os efeitos da carne. Romanos 8:13, que diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ninguém nunca será bom o suficiente para receber o batismo, por isso Deus dá o batismo para santificação da vida do crente. No batismo, o Espírito Santo entra no espírito humano para, a partir dele, manter um contato direto com Deus e edificá-lo. Essa edificação ocorre por meio da linguagem que o Espírito Santo cria no interior do espírito humano. Por isso Paulo diz que ninguém fala em línguas desconhecidas, quem fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, mas a Deus, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:2. Percebe? O seu espírito recebe as línguas, e o seu espírito, quando ora a Deus, ele ora nessas línguas espirituais, línguas celestiais. E essas línguas, o seu espírito está falando diretamente com Deus. É isso que diz a palavra. O falar em línguas é uma linguagem sobrenatural que o Espírito Santo cria no seu espírito para que você se comunique diretamente com Deus. Por isso o Espírito Santo é dado como mestre, aquele que ensinaria todas as coisas. João 14:26. Perceba, cada um de nós precisamos falar em línguas, orar em línguas, para que o nosso espírito venha a ser edificado. Amém? Terceiro ponto, terceiro empecilho é o seguinte: eu não preciso falar em línguas para ser cheio do Espírito Santo. Isso é o que diz muitos cristãos. Eles dizem dessa forma mesmo: eu não preciso falar em línguas para ser cheio do Espírito Santo. Esta é outra afirmação que se torna um empecilho para receber o batismo com o Espírito Santo. Neste caso, o que ocorre é o desconhecimento ou a falta de consciência do que Deus já fez. Quando o Espírito Santo vem ao crente, ele cria a linguagem sobrenatural no espírito humano, no seu espírito. Mas acontece que o homem precisa abrir a boca para que essa linguagem seja proferida. Caso contrário, ela ficará presa internamente no espírito humano. A verdade é que quando você recebe o batismo com o Espírito Santo já liberou no seu espírito as línguas. Então você precisa agora começar a orar em línguas. É você que começa a orar em línguas. É isso que diz em Atos, quando o Espírito desceu. Eles, os discípulos que estavam ali no cenáculo, eles começaram a falar em línguas. Se você recebeu o Espírito Santo, a linguagem sobrenatural já foi criada em seu espírito, mas você precisa falar. Definitivamente, o Espírito Santo não falará por você. Ele não tomará a sua língua e boca e falará por meio dela como se você fosse um robô. Criar a linguagem é coisa do Espírito, mas falar é obrigação humana. Percebe? É o Espírito Santo que cria a linguagem, mas é você que fala. Receber o Espírito Santo te torna cheio dele, mas se você não falar em línguas, o seu espírito não será edificado. É isso que Paulo diz. 1 Coríntios 14:4, que diz: o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo. Se é verdade o que Paulo está falando, que quem está falando em línguas está edificando a si mesmo, quem não fala não está edificando a si mesmo. Então tome cuidado. Você precisa edificar o seu espírito. Sem edificação, você não terá força para mortificar a carne. Amém? Quarto empecilho: estou esperando que o Espírito Santo me faça falar. É isso que a maioria das pessoas estão fazendo. A maioria dos cristãos dentro da igreja, eles estão esperando que o Espírito Santo faça eles falar. Como eu falei anteriormente, o Espírito Santo cria a linguagem, mas falar é obrigação sua. Deus nunca usa ninguém como robô.
se a inspiração dos homens que escreveram a Bíblia não foi mecânica, mas houve participação direta deles, por que você acreditaria que eu falar em língua seria algo mecânico? Se você estudou um pouquinho sobre inspiração na Bíblia, você vê que a inspiração das Escrituras não é mecânico, não é Deus que toma o camarada e ele, o profeta, e ele escreve mecanicamente os textos ou fala mecanicamente. Não é uma dupla ação ali, ação do Espírito e ação humana. Então o Espírito cria a linguagem e você fala. O Espírito Santo não falará por você, mas ele te demonstrará o momento que você deve falar. Uma vez que ele te deu a linguagem, também você pode agora começar a falar sempre, orar sempre. É isso que Judas diz, orando no Espírito Santo. É isso que Paulo diz, orai sem cessar, porque uma vez que você recebeu, você pode usar essa oração o tempo todo. Você não precisa ficar esperando que o Espírito te dê, porque ele já te deu. E você vai sentir quando ele demonstrar o momento. Olha o que está em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Primeiro, todos foram cheios. Depois, eles começaram a falar. O Espírito Santo ia dando a eles, ia liberando as línguas e eles iam falando. Não era o Espírito Santo que falava na boca deles, mas eles começaram a falar. Observe, o papel do Espírito Santo é encher, mas começar a falar é obra sua, é você que precisa iniciar. Creia, se você recebeu o Espírito Santo, ele já criou a linguagem sobrenatural no seu espírito. O próximo passo é você começar a falar. Amém? Esses são alguns empecilhos. Agora nós vamos para a segunda parte. E a segunda parte é como superar os empecilhos. Como superar os empecilhos? Olha, veja bem, se o diabo colocou esses empecilhos em sua mente para te impedir de aceitar o batismo com o Espírito Santo que Deus já lhe deu, você deverá vencer estes empecilhos através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma que você precisa usar para vencer as fortalezas do diabo. Jesus usou a palavra para vencer Satanás no deserto. Lembra de Mateus 4, onde Satanás usa a palavra, Jesus usa a mesma palavra, só que Satanás usa a letra. Jesus usa a palavra viva, que é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito, Efésios 6,17, que é uma das armaduras, é uma das nossas armaduras, constitui uma das nossas armaduras, segundo Efésios, quando Paulo fala a respeito das armaduras espirituais. Você precisará edificar a sua fé por meio da palavra. Se a incredulidade brotou no seu coração e criou um obstáculo que está te impedindo de receber o batismo, a única forma de quebrar a incredulidade é por meio da palavra de Deus. Então, pergunta que eu faço para você: quanto tempo você tem passado ouvindo a palavra? E aqui não é quanto tempo você tem passado ouvindo homens, quanto tempo você tem passado ouvindo a tradição da igreja, quanto tempo você tem passado ouvindo o pregador, porque se você ouvir pessoas que falam contra a palavra, a sua tendência também é ser contra a palavra. Então você precisa ir para a Bíblia, para você compreender aquilo que Deus fez por você. Outra coisa fundamental para receber o batismo com o Espírito Santo é dedicar tempo para adorar a Deus. Enquanto você adora a Deus, o Espírito Santo vai abrindo caminho em sua mente, retirando os obstáculos e dando convicção daquilo que ele já fez. Adore a Deus dizendo: Senhor, obrigado por me encher com o seu Espírito, obrigado por me conceder o batismo com o Espírito Santo. Então, você precisa se submeter a Deus, então, através da adoração. A adoração é um caminho que você precisa ter. Você precisa usar a palavra para quebrar toda essa tradição que você teve, toda essa tradição que criaram em você, que te condicionaram a deixar de acreditar no batismo com o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo é o que batiza com o Espírito Santo, é o que diz a palavra. E aqui nós vamos entrar na parte final do texto e depois nós vamos fazer a oração. Jesus Cristo é o que batiza com o Espírito Santo. O primeiro a testemunhar a respeito dessa verdade foi o profeta João Batista. João Batista anunciava a vinda do Messias enquanto batizava nas águas do Jordão. Lembra? Ele recebeu de Deus a incumbência de batizar nas águas, mas sabia que após ele viria alguém mais poderoso do que ele, que teria uma incumbência maior do que a dele. Por isso ele diz:
Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele quem? Jesus. Porém, vos batizará com o Espírito Santo, Marcos 1, 8. João Batista vem anunciando o batismo nas águas e ele diz, após mim vem alguém que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Marcos diz com o Espírito Santo, Mateus diz com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, também falou a respeito do batismo com o Espírito Santo ao dizer aos discípulos, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, e que disse ele, de mim ouvistes? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Isso é algo que se cumpriu em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, quando Jesus ele faz a promessa do Espírito Santo. Em Atos 2, você vê a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, onde eles começam a falar em outras línguas, né? E ali, na descida do Espírito Santo, onde os discípulos começaram a falar em outras línguas, eles foram dados até como bêbados, como pessoas loucas, malucas. É isso que acontece muitas vezes, porque os religiosos eles não compreendem as verdades espirituais. Então, as verdades espirituais foram ocultadas para os sábios e instruídos e foram reveladas aos pequeninos. Mateus 11, 25. Essa é a verdade. Atos 2, 1 a 4 diz, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que sistematizou a doutrina a respeito do dom do Espírito Santo foi o apóstolo Paulo. Existem, pelo menos, nessa compreensão, 4 formas do falar em línguas. Primeira, as línguas para edificação pessoal, 1 Coríntios 4,14. Segundo, as línguas para a interpretação, 1 Coríntios 14,5. Terceiro, as línguas com profundos gemidos para a intercessão, Romanos 8,26. E quarto, as línguas como sinal para os incrédulos, 1 Coríntios 14,22. O que estou demonstrando aqui é que o batismo com o Espírito Santo, com as línguas para a edificação pessoal, que é o processo inicial do Espírito Santo no nosso interior, para então abrir a porta para as outras formas de línguas, os outros dons espirituais descritos em 1 Coríntios 12. O que quer dizer? O batismo com o Espírito Santo é a porta para você receber todos os outros dons. Lembra de 1 Coríntios 12, onde Paulo descreve os dons espirituais? Então ali está a variedade de línguas. Ali está a variedade de línguas. E o batismo com o Espírito Santo é esta porta que te dá acesso a todos os dons espirituais. Por que você precisa do batismo com o Espírito Santo? Porque o seu espírito precisa ser edificado. 1 Coríntios 14,4, que fala em línguas desconhecidas, edifique-se a si mesmo. O seu espírito precisa ser edificado, por isso que você precisa do batismo com o Espírito Santo. Quando você fala em línguas desconhecidas, o seu espírito fala diretamente com Deus e fala os mistérios divinos. 1 Coríntios 14,2. Por mais que seu intelecto não entenda, no falar em línguas, o seu espírito está conversando com Deus. Acontece isso, as pessoas, os intelectuais, eles querem compreender as coisas de Deus, né? Eles querem tentar entender, mas que língua é essa que você está falando? Eu queria entender. Então você busca a interpretação das línguas para você entender as línguas. Agora, as línguas fazem parte do reino espiritual, do reino de Deus. Me explica você, intelectual, você que é intelectual, as coisas materiais. Você não consegue explicar nem o seu corpo, você não consegue explicar nada relacionado à sua própria vida, à sua própria existência, entendeu? Então, quem somos nós para tentar entender as coisas do Espírito? Nós não vamos entender. Então, esquece
o intelectualismo, você precisa buscar pela fé. E na medida em que você vai se edificando em Deus, estes mistérios começam a ser revelados pelo Espírito Santo. Então, quando você ora em línguas, você está orando mistérios do reino de Deus. E na medida que você vai orando e buscando, se edificando, Deus vai revelando esses mistérios para você. A oração em línguas, eu diria que é como se você estivesse fazendo download da sabedoria divina. Então, o seu espírito está fazendo download da sabedoria de Deus, download dos mistérios do reino de Deus. O seu espírito está fazendo esse download. Então essa oração é isso. Quanto mais você fizer, mais você vai ficar atualizado, relacionado às coisas do espírito. E aí também tem outras coisas aqui relacionadas. Por quê? Porque a oração em línguas é algo que você pode praticar o tempo todo. Você pode orar em línguas enquanto você estiver na sua casa. Você pode orar em línguas enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver varrendo a casa, enquanto você estiver fazendo alguma coisa. Você pode orar em línguas o tempo todo. Você não precisa esperar chegar dentro da igreja, num lugar reunido, preparado naquela atmosfera. É claro que aquela atmosfera é boa, é muito bom, mas você não precisa ficar esperando chegar nesse lugar de atmosfera para orar em línguas. Você tem a liberdade de orar em línguas em todo lugar. Os mistérios são revelados gradativamente, pois nós não estamos preparados para receber a revelação. Então, as revelações que o Espírito Santo vai dando através da oração em línguas, elas são graduais, porque nós não estamos preparados. O batismo com o Espírito Santo não é apenas para alguns crentes especiais, como ministros, pregadores ou pastores. O batismo é para todos. O próprio Jesus diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, Ele vai falando várias coisas. Esses sinais seguirão os que crerem. Um dos sinais é falar novas línguas. Marcos 16, 17. Observe que Jesus diz: quem crê falará novas línguas. O batismo com o Espírito Santo, portanto, falar em línguas é para todos os que creem. Não é apenas para alguns, mas para todos. Então você precisa crer para receber. Deus não é injusto. Ele não daria uma bênção que seria apenas para alguns. Ele não desejaria que alguns edifiquem o espírito, enquanto outros fiquem sem edificação. A verdade é que o batismo já foi concedido a você. Basta você tomar posse daquilo que Jesus já te deu. Elimine as barreiras, os obstáculos, creia e aceite o batismo com o Espírito Santo. Essa bênção é para você. E aí tem alguns textos que falam sobre batismo com o Espírito Santo, depois você pode pesquisar. Isaías 28, 11, conforme 1 Coríntios 14, 21, Joel 2, 28 e 29, conforme Atos 2, 15 ao 18, Mateus 3, 11, Marcos 1, 8 e 16, 17, Atos 1, 5, 2, versículo 1 ao 4 e 38, capítulo 10, versículo 44 a 46 e capítulo 19, versículo 6, 1 Coríntios 12, 10 e 1 Coríntios 14. Veja bem, o batismo com o Espírito Santo é para você, é para todos que creem, para todos os que buscam. O batismo com o Espírito Santo é dado, assim como outros dons espirituais, são liberados através da imposição de mãos. Quando pessoas que já têm dons, eles impõem as mãos sobre outros que não têm, e esses recebem. O batismo com o Espírito Santo também é transmitido através da imposição de mãos. Essa é a verdade. Então você vê isso acontecer na Bíblia. E o maior exemplo disso acontecer, é claro, quando eu falo em imposição de mãos, são ministros que já têm o batismo e eles, ali naquele momento, estão liberando sobre as outras pessoas, né? E você vê Paulo, em Atos, capítulo 19, ele encontra 12 discípulos e ele pergunta: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falam: não conhecemos o Espírito. E aí que Paulo fala: então vamos lá que eu vou orar por vocês, para vocês receberem. E a palavra diz que Paulo impôs as mãos sobre eles, eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Percebe? Então esta é uma bênção que Deus quer derramar sobre a tua vida. Essa é uma bênção que Deus quer derramar sobre você, mas para isso você precisa crer. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos estar orando. Você que quer receber
o batismo com o Espírito Santo, você pode receber através desse áudio, se você crê. Você pode receber através desse áudio, se você está buscando. Concentre-se agora, elimine agora todos os obstáculos. Tire agora os bloqueios da sua mente. Tire agora tudo aquilo que você colocou, que você criou, coisas humanas. Creia na palavra de Deus. Creia naquilo que a palavra diz para você. A palavra de Deus é maior do que homens. Homens dizem umas coisas, mas a palavra de Deus é que importa para você. E esta bênção, o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, as profecias, os dons espirituais, é para você. É isso que Deus quer fazer. Ele quer derramar sobre a tua vida. Então quero convidar você a abrir o teu coração agora. Em nome de Jesus. Eu vou orar para que Deus possa te tocar. Onde você está, você que vai ouvir esse áudio agora, vai ouvir depois, vai ouvir... O reino de Deus, no reino de Deus não há dimensões, não há espaço, não há tempo. No reino espiritual, o espírito não está preso ao tempo. O nosso corpo está preso ao tempo, mas o espírito não está preso ao tempo, não está preso ao espaço. Creia nessa palavra, abra o teu coração em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Tu és santo, Senhor. Senhor Deus, diante da tua presença, quero apresentar agora, Deus, esses ouvintes, as pessoas que ouviram esse áudio, Deus, que agora, Deus, estão nessa busca desta bênção espiritual, do batismo com Espírito Santo. Quero pedir a Ti, ó Deus, que a Tua mão agora venha cobrir eles agora onde eles estão. Que a Tua mão agora esteja com eles. Ó Deus, os obstáculos da mente deles agora sejam arrancados, eliminados, ó Deus. Todas as palavras negativas, ó Deus, que eles ouviram, em nome de Jesus Cristo agora seja destruída. Todas as palavras negativas que eles falaram, Deus, contra o Espírito, contra o batismo, contra esta bênção, ó Deus, a qual Tu queres derramar sobre eles, que agora sejam eliminados, ó Deus, todos esses obstáculos, em nome de Jesus, que caia por terra agora todas as barreiras. Ó Deus, o espírito deles, ó Pai, está livre para receber. O espírito de cada um, Deus, que está ouvindo, está livre para receber essa unção, receber esse poder, ó Deus. Agora, Espírito Santo, começa a tocar essa vida aí agora, começa a encher esta vida aí agora, libera agora o teu poder, libera agora a tua presença, libera agora, Espírito Santo, os dons espirituais, ó Senhor, aqueles que estão clamando, que querem o batismo com o Espírito Santo, que estão buscando, ó Deus, aqueles que estão sedentos agora, Senhor, que desejam, ó Deus, que eles recebam agora o fogo de Deus, que eles recebam agora a glória, que eles recebam agora o poder, recebam unção, recebam a presença. Espírito Santo de Deus, entra agora nesse coração, entra agora nessa vida, desperta fé, desperta amor, desperta fome e a sede por Ti. Espírito Santo de Deus, toca agora esta vida, toca agora esta vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, libera o Teu poder, libera a Tua presença, libera a Tua glória, libera o Teu poder e a Tua glória, em nome de Jesus. Receba o batismo com o Espírito Santo, receba a glória de Deus, receba a presença, receba o poder, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Seja batizado, receba as línguas, receba a profecia, receba os dons espirituais sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, porque está aqui aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. O nome dele é Yeshua, Yeshua Hamashia, Yeshua. Mergulha esse filho agora no teu espírito, mergulha agora esse homem, essa mulher no teu espírito, assim como eles foram mergulhados nas águas, que eles agora sejam mergulhados no teu espírito, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus Cristo, seja cheio, receba as línguas, receba o poder, em nome de Jesus Cristo. Receba, em nome de Jesus. Oh, aleluias,
Oh, oh, Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Oh, em nome de Jesus. Ei, oh, a unção está muito forte. Receba esse poder, receba esta unção, receba esse batismo aí agora, em nome de Jesus. Oh, receba, receba, receba. Jesus, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Comece a falar em línguas, comece a orar em línguas. Ativa o teu espírito, ativa o teu espírito. Seja ativada agora as visões, seja ativada agora a audição espiritual, seja ativada agora a tua presença, seja ativado agora o teu poder na vida dos teus filhos, seja ativado agora, Senhor, o Espírito Santo. Ative agora, Senhor, a visão, ative a audição, ative agora, Senhor, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Libera o teu poder e a tua glória, libera o teu poder e a tua glória, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Oh, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, sua casa. Desfrute do que você recebeu em nome de Jesus. Desfrute do que você recebeu em nome de Jesus.